Eu tô aqui pra falar algo do que eu acho, do que eu penso e um pouco da minha história. E eu só exijo uma coisa das pessoas que são gay e das pessoas que não são, que me respeitam o meu ponto de vista, que respeitam o meu ponto de vista. Principalmente as pessoas que são gay, que pode olhar esse vídeo e falar assim: nossa, esse menino tá louco. Mas do mesmo jeito que vocês exigem respeito, com certeza da minha parte não irá faltar falta de respeito. Então, respeita a minha opinião. Bom, eu vou tentar ser mais breve que eu posso e tentar me expressar direito, que às vezes eu não sei me expressar. Eu queria falar tudo que eu sinto, mas às vezes eu não consigo. Bom, eu sou gay e e todo mundo sabe que o homossexual, ninguém pediu pra nascer. Isso não é vergonhice. Isso não é questão que a gente escolhe, que a gente fala, eu hoje vou ser isso, eu vou ser aquilo. Não, isso é uma coisa que vem desde pequeno. Eu particularmente nunca fui abusado, nunca fui abusado, nunca tive problemas. Desde os 8 anos de idade já tinha aqueles, desde pequeno eu tinha os 6 jeitos e do 8 anos de idade já comecei a sentir atrações por pessoas do mesmo sexo. E eu não aceitava isso na minha vida. Eu lutava contra isso. E as pessoas, se você falasse que eu era gay, eu apelava de tudo quanto era jeito. Mas teve um tempo que eu cansei de lutar, E eu aceitei a situação. Então, o povo falava muitas coisas e eu não ligava de jeito nenhum. Eu ficava de boa. Porque eu sabia que não ia adiantar. E desde pequeno eu tive uma coisa comigo, de ser pai, de construir uma família. Mas eu via sempre obstáculo na minha vida. E durante a minha juventude, minha infância, eu sofri muito preconceito. Eu já fui apredejado pelo pessoal do meu próprio bairro. E eu sou lá do Nordeste, então o preconceito é maior ainda naquela época. Hoje em dia melhorou mais. E eu sofria muito. Só que muitas das vezes eu guardava dentro de mim. Entendeu? Então eu fui ficando sistemático. Só Deus sabia as noites o que eu sentia dentro de mim. Gente, a gente tem duas vidas. A vida que você enxerga a pessoa por fora, que enxerga aquela outra e vê como aquela outra tá rindo. E aquela vida que só você mesmo sabe o que você sente por dentro. Só você mesmo sabe o caco que existe dentro de você. Então eu sofri muito. Muita coisa e humilhações. Muitos amigos meus nem imaginam que eu já sofri, Só que enfim. Sei que teve uma época que eu conheci a igreja evangélica na minha cidade. E lá eu fui descobrindo o amor de Deus, fui descobrindo a palavra de Deus, fui tendo mais fé. Tive momentos de experiência com Deus maravilhosa, porque só quem tá na igreja, que sente essa presença de Deus na vida, vai saber falar como é que é. Às vezes você pode até não entender o que eu tô falando, porque não existe nada melhor do que assistir a presença de Deus. Mas existe uma coisa na nossa vida que é a carne, que é o desejo da carne. Eu só sei que eu terminei indo pra igreja e aprendendo com Deus, tendo experiência com Deus. Mas eu sempre falei assim: Deus, eu não quero ficar na tua casa errando. Eu não quero ficar na tua casa tendo essa prática, porque às vezes caía, sabe? E eu ficava muito mal com isso. Então, passei um tempo na igreja, tive experiência com Deus, mas eu me afastei da igreja, porque eu falava a Deus, eu não quero isso pra minha vida.
Mas é engraçado que eu tinha uma esperança, sempre tive. Depois que eu saí da igreja, tipo, eu tive uma esperança que eu ia ser liberto, que eu ia ser restaurado, que Deus ia fazer algo em minha vida, mesmo estando fora da igreja. Só que eu me afastei umas 2 vezes, voltei, me afastei. E dessa vez eu passei muito, depois da última vez que eu me afastei, eu passei muito tempo fora da igreja. E de lá pra cá, eu fui vivendo momentos vazios. Eu saía pra festa, via amigos, mas eu não me sentia amado por aqueles amigos. Os amigos chegavam, me abraçavam, ria, mas eu sentia algo que estava frio, sabe? Não sentia não me sentia tão bem. Igual hoje, tipo. Depois eu vou contar uma história melhor. E só sei que o desejo da carne, mas a gente tem que lembrar que além da carne existe o espírito. E eu sempre me perguntei sobre isso. Como anda o seu espírito? Falar a Deus obrigado, Deus me ajuda é fácil. Você vai falar porque a boca é sua, a voz é sua. Mas será que eu tá bem com Deus? Porque eu creio na Bíblia. O povo fala assim, que não crê na Bíblia, que foi feita por homem, mas eu creio na Bíblia. As pessoas falam assim, nossa, eu não creio na Bíblia. Mas como é que, se você não crê na Bíblia, se você não crê que está escrito na Bíblia, você não crê em Deus? Eu particularmente só sei quem é Deus por causa da Bíblia. Se eu não chegasse a não crer na Bíblia, eu não ia crer em Deus, eu ia ser ateu. Porque que na Bíblia que fala quem é Deus, as coisas que aconteceu, é na Bíblia que explica tudo isso. Não é em outro lugar, é na Bíblia. Então se você não acredita na Bíblia, você não acredita em Deus. Por onde? Você só sabe que uma casa vai ser construída. Que só vai ser construída se por acaso você vê o alicerce. Se não vê o alicerce, você não vai ter garantia que aquela casa vai ser construída. A mesma coisa deu. Se eu não tivesse visto a palavra do nome de Deus na Bíblia, eu não ia crer, não ia saber nem quem era Deus. Bom, eu tô resumindo, pulando muita parte pra não ficar muito, mas eu tô contando assim um pouco. Depois eu vou voltar algumas coisas que eu deveria ter falado. E tipo assim, só sei que eu sou lá do norte, vim embora pra São Paulo. E tipo assim, eu vim pra São Paulo, morava em um bairro. Depois eu vim morar num bairro bem distante de amigos. Então hoje eu aqui tô praticamente só, de casa pro trabalho, de casa pro trabalho. E depois de muito tempo afastado da igreja, eu me senti vontade de ir pra igreja esse tempo. E eu comecei a ir pra igreja. E você sabe que uma pessoa afastada da igreja pra voltar é difícil. Mas eu nunca essa vontade, intimidade com Deus, eu nunca perdi. Eu sempre soube que Deus estava comigo, sempre aquela vontade que um dia eu ia ser liberto. Aquela vontade não, aquela esperança. Sabe, os amigos que plantou, a palavra de Deus que eu ouvi na igreja, ajuda de alguns amigos que sabiam da minha situação, pessoas que eu sou grato por essa minha vida, falava coisas comigo, me dava palavra de apoio, de conforto. E essa palavra lá no comecinho, quando eu era novo convertido, ficou plantada em mim. Então isso que me ajudou a voltar para a igreja, porque eu fui florescendo
dentro do meu peito. Só sei que eu tô indo pra igreja de novo. Tô bem fraco. Sabe quando a gente tá... como eu posso dizer? Quando a gente tá aprendendo a caminhar. Eu tô aprendendo a caminhar de novo. Mas o importante foi, de tudo isso, que a vontade veio de ir pra igreja. Que a vontade que eu tô caminhando pra igreja de novo. Que eu tô com vontade de ir pra igreja servir esse Deus, porque é muito bom, vocês não têm noção. Mas o problema é que eu tenho medo de ir pra igreja e sair de novo. Porque eu não quero envergonhar o nome de Deus. Mas eu creio que Deus pode libertar. Eu creio que Deus pode sim. Eu creio que Deus pode fazer muita coisa. Eu creio em... Se por acaso não der certo, muitas vezes culpa vai ser minha. Porque eu vou ser fraco. Não é fácil porque o medo vem, a dúvida vem, sabe? Tem coisa... A pior coisa que tem mesmo é o confronto dentro da gente. O confronto dentro da gente. Aquela agonia, tem hora que as duas coisas, é o coração e a mente. Na mente falando coisa, no coração sentindo outra. Aí aquela coisa muito louca. Gente, eu não desejo nem pro meu melhor inimigo. Gente, por isso que muitas das vezes a gente julga as pessoas sem saber, mas ninguém sabe o que ela passa. É uma confusão de sentimento que você não tem noção. Só você que passa, que você vai saber. Entendeu? Então pensa mil motivos antes de julgar outro. Antes de falar. Gente, somos falhos, somos seres humanos.